UFMG. Reitoria se pronuncia sobre o movimento. Curso para o despertar da criatividade recebe inscrições até sexta-feira. Semana Mundial do Parkinson. Nossa entrevista de estúdio debate a fisioterapia aplicada à doença. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Os técnicos administrativos da UFMG estão em greve desde ontem. A paralisação foi decidida em reunião do sindicato da categoria, o Sindifes. Entre as principais reivindicações dos grevistas está a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Na tarde de hoje, a vice-reitora da UFMG, Roxane de Carvalho, falou sobre a greve. O que os servidores reivindicam nesse momento é a extensão da jornada de 30 horas para toda a universidade, tendo em vista que a universidade funciona de manhã, de tarde e de noite, mas não ininterruptamente por 24 horas. Nós, no termo de acordo para o final da greve, nós concordamos com a criação de uma comissão para estudar a possibilidade de implantação de 30 horas em outros locais, mas essa comissão não apresentou qualquer proposta ao reitorado, não nos forneceu argumentos convincentes para que nós levássemos isso adiante, inclusive para aprovação do Conselho Universitário. Da nossa parte, o que nós podemos dizer é que nós faremos o possível para que as repercussões sejam as mínimas, mas, infelizmente, não podemos garantir que elas não ocorram. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, tem uma nova reitoria. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, Nilma Lino Gomes, foi nomeada para o cargo pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. A Unilab é a mais jovem universidade federal do país e foi instituída em 2010. A base para a criação são os princípios de cooperação solidária entre o Brasil e os demais países de língua portuguesa, principalmente os africanos. A professora Nilma é reconhecida não só pela produção acadêmica e científica, mas também pela participação em movimentos de luta pela igualdade étnica e racial. O campus da Unilab fica na cidade de Redenção, no estado do Ceará. Neste mês de abril é celebrado o Dia Mundial do Parkinson. O Ministério da Saúde estima que no Brasil cerca de 200 mil pessoas sofram da doença. Na nossa entrevista de hoje nós vamos saber um pouco mais sobre um dos tratamentos da doença, o fisioterápico. Nós recebemos no nosso estúdio a professora do Departamento de Fisioterapia da UFMG, Fátima Rodrigues de Paula. Boa noite, professora. Seja bem-vinda ao Circuito. Boa noite, Jéssica. É um prazer. Muito obrigada. Bom, começando pela nomenclatura, por que não é adequado o termo mal de Parkinson? Isso. Nós estamos lidando, nesse caso, com uma doença, né? É uma doença que é degenerativa, progressiva, do sistema nervoso central e afeta os neurônios, basicamente. Então, nós temos que ver que o mal de Parkinson, como é comumente chamado, é uma nomenclatura utilizada do ponto de vista leigo. Cientificamente, do ponto de vista clínico, nós estamos falando de uma doença que tem um conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar essa doença. Então, o nome mais adequado é doença de Parkinson. Uhum. E quais são os sintomas que essa doença causa no corpo? Isso. Fundamentalmente, a doença de Parkinson tem uma série de comprometimentos, principalmente do sistema motor, ou seja, o indivíduo tem dificuldade para realizar movimentos e atividades funcionais diárias. Agora, essas dificuldades motoras, elas vêm de alguns sinais, sintomas que são típicos. Por exemplo, o tremor, né, que pode estar presente num braço, numa perna, ou mesmo na região facial. A rigidez muscular, né, que é uma tensão maior da musculatura e os movimentos se tornam mais difíceis, mais limitados, a amplitude do movimento é limitada. A lentidão de movimentação, que a gente chama de bradicinesia, né, o movimento é mais lento do que o normal. E, além disso, a instabilidade postural, com a progressão da doença, ela pode vir também. Ou seja, instabilidade postural significa dificuldade de equilíbrio para as várias atividades que esse indivíduo realiza. Caminhar, levantar de uma cadeira, né? Então, são esses os sintomas principais, né? Outros problemas que o paciente pode apresentar vem muitas vezes secundariamente a isso, em decorrência da somatória dessas dificuldades. Mas existem, além dos sintomas motores, sintomas não motores
tá? Inclusive relacionados a questão cognitiva, né? O paciente que tem dificuldades com a progressão da doença, do ponto de vista cognitivo, depressão, dificuldades respiratórias, dificuldades em termos de, além da movimentação, a dificuldade de pensamento, a lentidão de pensamento, né? Quer dizer, o paciente pode ou não vir a desenvolver, inclusive, alterações como demência, por exemplo. Porque a gente pode esquecer que o Parkinson é uma doença neurológica, né? Então afeta não Sem só dúvida. o corpo da pessoa, como também o emocional fica prejudicado, né? Nós estamos lidando, então, com uma doença que ela é multifatorial, né? Muito provavelmente uma causa que não é ainda totalmente conhecida, né? E um comprometimento que é muito genérico, digamos assim. Eu falo que a doença de Parkinson é uma doença muito rica e nos ensina muito em função dela ter essa riqueza de comprometimento que envolve vários sistemas do nosso organismo, não só o motor, mas os déficits motores são aqueles que mais chamam a atenção, né? E geralmente, por causa deles, o indivíduo procura um tratamento, inicialmente tratamento médico, né? Onde o paciente, então, vai procurar o médico para obter um diagnóstico, né? E o médico vai fazer uma série de exames clínicos, que é o que vai permitir a ele diagnosticar clinicamente, tá? Essa disfunção e iniciar o tratamento na medida do necessário, né? Os primeiros sintomas, eles variam de acordo com as pessoas ou o tremor é o mais comum? Isso é um aspecto interessante. O tremor é uma característica da doença, mas não necessariamente todo paciente que tem doença de Parkinson vai ter tremor e nem todo o tremor é igual à doença de Parkinson, né? Nós temos outras entidades, outras alterações que levam ao tremor. O tremor da doença de Parkinson, ele está presente num grupo de pacientes, né? E esse tremor ele pode vir a ser limitante do ponto de vista funcional para esses indivíduos. Em geral, ele é um sinal precoce, porque o paciente começa a apresentar tremor em uma das mãos, por exemplo, né, ou em um dedo, e aquilo se torna incômodo a ponto de fazer com que ele procure um tratamento ou procure a intervenção clínica. Não é necessariamente, como eu disse, um sintoma que tem que estar presente em todos os pacientes. Outros vão desenvolver a doença ao longo do tempo, com muito mais rigidez e bradicinesia, como eu falei anteriormente, ou seja, a dificuldade de movimentar os músculos, o tônus aumentado, né, uma tensão aumentada da musculatura e a lentidão de movimento, que costuma ser um dos fatores mais incapacitantes para esses indivíduos. Essa é uma doença mais comum em pessoas idosas ou pessoas mais jovens também podem apresentar esses sintomas? A doença de Parkinson é mais prevalente a partir da 5ª década de vida. Então, é quando a doença, em geral, surge e a tendência a aumentar essa prevalência ao longo das décadas, né? A cada década isso pode aumentar. Não é comum, mas pode ocorrer antes dessa idade, ou seja, em pessoas mais jovens, a partir de 30 anos, nós temos relatos de casos, tanto na literatura como, né, clinicamente observando, de indivíduos que desenvolvem essa doença mais precocemente, porém, isso é bem mais raro, né? Ela pode acontecer, mas não é o mais comum. O mais comum é a partir da 5ª década e aumentar com a idade. Entendi. Bom, a gente sabe que, infelizmente, essa doença não tem cura, certo? Exatamente. Quais são os tratamentos mais eficazes para a doença de Parkinson? Ok, nós temos que pensar o seguinte, é uma doença degenerativa, crônica, né, progressiva do sistema nervoso central e em termos de realmente a cura ainda não existe porque nós não conhecemos exatamente a causa da doença, né? Então é difícil você curar algo que você não sabe o que leva àquilo. Mas de qualquer forma a ciência de uma maneira geral está evoluindo muito no mundo inteiro, existem instituições e grupos trabalhando e pesquisando a doença de Parkinson até em busca dessa melhora e dessa possível cura. Agora, o que nós temos disponível atualmente é basicamente um tratamento, né, médico, clínico, que é medicamentoso, né? Existe um tipo de droga que é considerada a mais efetiva no tratamento da doença, que é a base de levodopa, né? Uma vez que falta dopamina no cérebro desses pacientes, que é um importante neurotransmissor para o funcionamento cerebral, a reposição, digamos assim, disso é necessária em determinado momento e o médico, o neurologista ou mesmo o geriatra é responsável por isso, né? Por esse tratamento, que existem vários, porém, a base de levodopa é o principal, né?
É a medicação, então, que vai controlar a sintomatologia que eu já citei. Além disso, existem opções cirúrgicas, né, o tratamento cirúrgico, que não é todo paciente que tem a possibilidade de ser inserido nesse tipo de abordagem. E nós temos outros tratamentos, como a fisioterapia, né, que são considerados tratamentos não médicos, mas que são de extrema importância para o acompanhamento e a melhora de qualidade de vida desses indivíduos. Na prática, como que funciona esse tratamento fisioterápico? Olha, o mais importante ao receber esse paciente que tem esse diagnóstico é podermos fazer uma boa avaliação, né, físico-funcional desse indivíduo. Né? É avaliar para ver quais são os problemas do ponto de vista físico, por exemplo, se ele tem déficit de força muscular, se ele tem déficit de equilíbrio, né? Se tem problemas de amplitude de movimentação. E identificar, do ponto de vista funcional, que a gente diz que seria as atividades do dia a dia, quais são as limitações que esse indivíduo apresenta. Por exemplo, se ele é capaz de andar, que a marcha do paciente é uma das limitações mais pronunciadas quando ele tem essa doença. Né? Ele é lento, ele tem dificuldade de lidar no ambiente com alguns obstáculos, ele pode ter déficit de equilíbrio e isso fazê-lo susceptível à queda, o que é um transtorno ainda maior com consequências que podem ser mais graves. Então, o fisioterapeuta, ao avaliar, ele tem algumas possibilidades de abordagem. Abordar esse paciente, se necessário, individualmente, diretamente, com sessões tradicionais de fisioterapia de 2 a 3 ou mais vezes por semana. Abordar esse paciente do ponto de vista de orientação educacional, né? Fazer com que ele aprenda sobre a sua disfunção e possa lidar com ela. Abordá-lo em grupo. E em grupo, então, nós podemos também fazer com que esse paciente seja junto com outros indivíduos, tenha mais socialização e mais integração, melhorando a capacidade de aprendizado do mesmo. Entendi, professora. Muito obrigada, então, pelas suas informações. O prazer foi meu. Dança no Quarta 12h30. Amanhã, o auditório da reitoria da UFMG vai ser palco para o espetáculo Maquilagem. A montagem é do grupo de dança Rascunho, da Universidade Federal de Viçosa. O Rascunho é uma espécie de laboratório para os estudantes do curso de dança de Viçosa. Para conferir o Maquilagem, basta comparecer ao auditório da reitoria ao 12h30 de amanhã. O endereço é a Avenida Antônio Carlos, número 6627, no campus Pampulha da UFMG. A direção do espetáculo é da professora Juliana Silveira. É hora de se inspirar. Estão abertas as inscrições para o TEDx UFMG 2013. O evento é uma conferência sem fins lucrativos e com um único objetivo: despertar a criatividade dos participantes. Durante o TEDx UFMG, os palestrantes vão tentar inspirar o público para que aqueles que tenham ideias possam tentar colocá-las em práticas nas várias áreas de atuação. E para falar sobre o TEDx UFMG, a gente conversa com o Gabriel Matos, que é estudante de Engenharia de Produção e organizador do evento. Primeiro, vamos explicar para as pessoas, Gabriel, o que é o TEDx, ou TED, né? Bom, o TED é uma organização sem fins lucrativos americana que nasceu mais ou menos uns 20 anos atrás, e o evento ele fez tanto sucesso nos Estados Unidos que eles liberaram licença para as pessoas organizarem no mundo inteiro. Daí vem o nome TEDx. E o evento, basicamente, ele serve para inspirar as pessoas a correrem atrás dos seus objetivos, correrem atrás dos seus sonhos, porque a gente coloca em evidência no palco pessoas que correram atrás e tiveram sucesso. Como que surgiu a ideia de trazer o evento para a UFMG? Bom, a gente já foi em alguns TEDx pelo Brasil inteiro e a gente, em um TEDx especificamente no Rio de Janeiro, surgiu uma vontade muito grande de aliar a marca do TED, que é uma marca mundialmente conhecida, com a marca da UFMG, que também não fica para trás. O evento vai acontecer dia 24 de abril, então vamos falar um pouquinho sobre ele para que as pessoas entendam como é que vai ser realizado. Bom, o evento ele vai acontecer na parte da noite, na Escola de Engenharia da UFMG, no Teatro Novo. A gente já tem nomes como o de Henrique Portugal, tecladista do Skank, sócio de uma empresa que gere 2 fundos muito importantes para empreendedorismo no Brasil hoje. A gente tem nomes como o José Ramalho, que é o principal palestrante hoje, e também para contemplar o público da UFMG, a gente tem o professor Alessandro, vice-diretor da Escola de Engenharia, que vai falar um pouco dessa reformulação do ensino da escola. Agora, essa fala não é aquela de 2 horas, né, que a plateia às vezes até dorme, né?
Não, a gente adota no TED o formato TED Talk, que são palestras de 18 minutos no máximo, onde a ideia é que o palestrante interaja com a plateia e que a plateia ouça a essência do comentário dele, mas não se sinta cansada, porque logo em seguida já vem o próximo palestrante falando outra coisa. Depois do evento, não termina aqui na Escola de Engenharia não, né? Não, depois do evento a gente vai para um restaurante aqui na Pampulha, justamente para terminar de fazer essas pontes indestrutíveis que a gente quer fazer. Como é que funcionam as inscrições? Como é que elas são feitas? Bom, a gente está com as inscrições abertas desde ontem, segunda-feira, e as inscrições vão até dia 5 de abril, sexta-feira, na nossa fanpage do Facebook, TEDx UFMG. Então as pessoas elas podem se inscrever por lá. Não são os 100 primeiros que se inscreverem que vão assistir o evento. A gente tem um perfil de plateia ideal que a gente quer. Aí a pessoa vai na página, responde algumas perguntas e de acordo com o perfil que a gente selecionou, a gente vai selecionar essas 100 pessoas, esses 100 privilegiados para poderem assistir o evento. Se vocês vão mandar e-mail, como é que vocês vão avisar os selecionados? Na semana que vem, a gente vai chegar a um resultado final e essas pessoas serão notificadas por e-mail. E aí, por e-mail, a gente vai dar maiores informações sobre o evento, como elas devem proceder com o resto, com o credenciamento e tudo mais. Ok, Gabriel, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Então, confirmando, as inscrições são feitas pela página do Facebook que aparece na tela e vão até o próximo dia 5, sexta-feira. Janaína Coelho, para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Até amanhã.